vida pela tua palavra, trazer transformação, fazer aquilo com a qual essa palavra foi designada por ti nessa manhã. Que não seja eu, mas seja o teu Espírito a convencer, a tocar, a transformar. Assim como ela passou por mim primeiro esta palavra, e eu tenho procurado vivê-la, seja assim também na vida da tua igreja. Faça teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, amado. Glória a Deus. Quero discorrer sobre esse texto nessa manhã. E o texto começa dizendo: aquele que diz que permanece nele. Sabe, amados, a fala é o meio principal de comunicação que nós temos. Amém? Nós podemos nos comunicar de várias maneiras, mas o meio de expressar o que somos, o que temos, o que entendemos é através da fala. Que nós verbalizamos aquilo que está em nosso coração e nossa mente. E interessante que Deus fez o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. E que quando Deus foi criar todas as coisas, Ele criou o mundo em 6 dias, não só o mundo, mas as estrelas, o firmamento, o universo. E no 7º ele descansou. E a Bíblia fala que ele criou todas as coisas pelo poder da sua... Me ajuda aí, irmão. Palavra. Obrigado, Deus. Pelo poder da sua palavra. Amém? Ele falou. Eu gosto de uma teologia. Eu escutei de um pastor lá de Curitiba, e ele fala que Deus, quando foi criar as coisas, Ele criou cantando. É como que Ele fizesse assim: haja luz, e apareceu luz. Então, quando Deus fala, as coisas acontecem, as coisas criam. Está entendendo? Mas quando chegou na vez, Deus criou todas as coisas, criou o universo, as estrelas, o sol, a lua, a terra, o mar, as águas, fez divisão, criou os seres viventes, criou as plantas, animais, os seres marítimos, as aves, Ele criou todas as coisas. Mas quando chegou na vez de criar o homem, Ele falou: eu não vou criar com o poder da minha palavra, eu vou criar com o poder das minhas mãos. E a Bíblia fala que Ele pegou o homem, pegou o pó da terra e fez o homem com suas próprias mãos. Ele soprou fôlego de vida. Lá no capítulo 1, verso 27, Deus criou, pois o homem e a mulher, a sua imagem, Deus o criou. Glória a Deus. Homem e mulher os criou. Então nós somos imagem e semelhança de Deus. E uma das semelhanças que nós temos em Deus é o poder da fala. E se Deus criou todas as coisas através da sua fala, ei, meu amado, minha amada, eu quero te falar algo de Deus nessa manhã. Você vai criar as tuas bênçãos através da tua fala também. Você vai criar o ambiente, vai criar coisas novas, vai fazer coisas novas aparecerem através da sua fala. Quando nós falamos, Deus respalda, porque Deus deu autoridade sobre todas as coisas que foram criadas. Interessante que Deus, Ele deu ao homem autoridade sobre tudo que foi criado pela palavra. Deus te deu autoridade sobre a palavra. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, o pastor esteve pregando esses tempos atrás aqui a respeito do poder da criação. Nós temos que criar coisas, e é através da nossa palavra que nós fazemos isso. Amém? Então as coisas podem acontecer, pode dar um caos como a terra. Você tem que ter os olhos como de Deus, e a imagem e semelhança dele fala assim: haja vida. Quando as coisas estão um caos à nossa volta, nós temos esse poder de falar: haja vida, haja transformação, e as coisas vão se criar. Não vai ser da noite para o dia, porque às vezes um dia é como 1000
1000 anos e 1000 anos é como um dia. Mas naquele momento que você verbalizou, foi anotado no céu, e o dia certo vai acontecer. E aí ele fala assim: o justo vive pela fé. Agora você tem que confiar, você tem que acreditar, você tem que reter firmemente a confissão da sua esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. E a promessa é: tudo que você ligar na terra será ligado no céu. A promessa é que nós temos autoridade sobre espíritos, sobre principados e potestades, porque em Cristo fomos assentados à direita de Deus nas alturas. Aleluia! Essa é a sua posição espiritual, acima dos problemas, dos males, do inimigo e das circunstâncias. Mas a gente tem que usar a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? O justo vive pela fé. Então, talvez tenha alguma coisa em causa na tua vida, ou ao teu redor, alguma coisa que não está indo, alguma coisa que está disforme, e Deus fala: eu vou usar você para transformar, e começa pelo poder da sua fala. A língua é algo poderosíssimo. Provérbios 18 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Amém? E que uma fonte não pode jorrar água doce e amargosa. Glória ao nome do Senhor. E muitas vezes, querido, olhando esse texto aqui, aquele que diz que permanece nele, muitos têm dito, eu não estou dizendo aqui dessa igreja, mas eu estou dizendo em geral que eu tenho visto que são de Deus. Tem muitos cristãos nominais que falam que é, mas como diz o meu amigo lá do serviço, falar até papagaio fala, né? E aqui João está falando assim: aquele que fala que é de Deus, aquele que fala que permanece nele, sabe? E permanecer nele é uma promessa. É uma promessa. Jesus ora em João 17 falando: Pai, eu oro, não só, vamos ler lá, Evangelho de João, capítulo 17. É a oração chamada oração sacerdotal. No verso 20 diz assim: não rogo somente por esses, é Jesus orando por mim e por você, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como eu e tu, ó Pai, em mim e eu em ti também, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Aí diz assim, no 23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e me amaste como também amaste a mim, e os amastes. Então a oração de Jesus foi para que nós fôssemos um. E você é um com Deus, eu sou um com Deus, eu sou um com o Espírito Santo, você é um com o Espírito Santo. Amém? É uma parceria. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, é que nós dizemos que somos dele. E agora o desafio é: siga-me. O desafio é: venha após mim. Porque aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus. Seguir a Jesus é o nosso desafio, a nossa meta. Ele convida a seguir os seus passos. E aqui João está falando assim: se você permanece nele, ou seja, se você é um com ele, se o Espírito Santo habita em mim e em você, então nós temos que dar uma prova disso. E a prova disso é andar como ele andou. Amém? 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 Então, não é só porque falamos que somos cristãos, ou que permanecemos nele, é que de fato somos. Se nós não andarmos como ele andou, é um dever, está falando assim, deve andar assim como ele andou. Amém? E esse é o tema da minha mensagem hoje: como Jesus andou. Amém? Essa mensagem Deus me deu nas últimas madrugadas, e eu creio que vai ser uma série de mensagens. E essa é uma, talvez a primeira, introdutória. Quem sabe um dia compartilhamos os outros pontos. Mas hoje eu quero me ater em um dos pontos, porque eu fiquei pensando e meditando na palavra e examinando os evangelhos. E como Jesus andou, amado? Como Jesus andou nessa terra?
Você parou para pensar? Eu fico fascinado em ver a personalidade de Jesus, que atraía todo tipo de pessoa, desde crianças a idosos, desde pessoas cultas como pessoas indoutas, desde pessoas simples como pessoas ricas e letradas. Todo tipo de pessoa. Seguia ele, um cobrador de impostos, que era intelectual, bom com números, Mateus, o Levi. Glória ao nome do Senhor, mas também seguia eles, comerciantes, pescadores, empreendedores ou microempreendedores, que não tinham muita letra. Seguia ele pessoas espertas, mas pessoas também que não eram tão espertas. Todo tipo de pessoa seguia Jesus, e isso me encanta na personalidade dele. Mas como ele andou? Como ele andou? Então é fácil a gente enumerar aqui, ou pontuar a respeito disso, né? Então, ele andou em obediência. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele andou em amor. E amor e obediência estão juntos, amém? Porque a Bíblia fala que aquele que me obedece é aquele que me ama. E aquele que permanece em mim é aquele que obedece os meus mandamentos. Aleluia, glória. Não tem como. A linguagem de amor de Jesus é a obediência. A gente vê naquele livro que tem muitas linguagens de amor, 5, né? Um livro, acho que Gary, não sei o nome do autor, mas é muito ministrado pra gente. E essa linguagem do amor fala de como a pessoa se sente amada. Então tem pessoas que, se você der presente para ela, ela não vai se sentir amada, mas se você ficar o tempo todo do lado dela, passar um dia, assistir um filme, ela vai falar: ai, como ele me ama, como ela me ama. Amém? Então o desafio nosso é encontrar a linguagem do amor do nosso cônjuge, das pessoas que estão ao nosso redor. Glória, glória de você. Mas tem uma linguagem do amor. A linguagem do amor de Jesus é obediência. Se você quer corresponder ao amor de Jesus, eu e você queremos fazer isso, nós precisamos obedecer, porque ele fala assim: aquele que me ama é aquele que me obedece. Aleluia. E a obediência é amar. Qual que é a obediência? Quais são os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas não é amar a Deus sobre todas as coisas, é de tudo, sobre todas as coisas, com toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Aleluia. E amar ao próximo como a si mesmo. Eu já preguei isso aqui, é levar a cruz. Amar a Deus e amar ao próximo, é levar a cruz. E ele andou em amor e obediência. Amém? Se nós queremos estar nele, nós precisamos andar como ele andou, em amor e obediência, anunciando o reino. Por onde ele ia, ele ensinava, ele falava. Aliás, o método que Jesus ensina, acho que Sócrates, ou Aristóteles, eu me lembro, algum desses filósofos, ele denominou, é um método chamado peripatético. O que é isso? Não é nada de patético, amado. Jesus usava esse método quando andava com seus discípulos. O método peripatético é um método que, enquanto ele ia andando, por onde ele ia passando, ele ia ensinando. Olha as estrelas, olha os lírios do campo. Eles são lindos. Eles não trabalharam. Eles são vestidos melhor do que o melhor rei. Portanto, mas eles vão murchar. Olha os pássaros. Ele ia andando, ensinando. Olha a seara, está branquinha. E nós temos que, por onde nós passarmos, levar a palavra. Se nós queremos andar como ele andou, querido, você pode ser um agente dele, ali na hora do almoço, conversando com alguém, e liberar uma palavra, e poder falar da sua fé, e poder falar do amor de Deus, e poder compartilhar, e ensinar pessoas que estão vivendo em princípios do mundo, e colocar os seus valores e princípios, e poder atrair as pessoas para ele, amém? Jesus andou em santidade.
Jesus servia as pessoas. E hoje eu quero falar sobre a comunhão. Jesus andou em comunhão, em oração. Amém? Então esse primeiro ponto, e é o que eu vou pregar hoje. Como Jesus andou, nós vamos falar e nos ater à vida de oração de Jesus. Amém? A vida de oração de Jesus era algo sobrenatural, era algo extraordinário. E ele fala assim: nós queremos andar como Ele, ou falamos que estamos nele, nós precisamos andar como Ele andou. Nós precisamos então ter uma vida de oração. Amém? Uma vida de comunhão. A oração é uma comunhão que nós temos com Ele, é a forma de nos comunicarmos com Ele, e nós fazemos através da palavra, e através da nossa mente, através do nosso coração, porque Deus olha o coração. Eu não vou aqui a gente podia eu não consigo num culto esgotar toda a teologia a respeito de oração, e não é esse o objetivo. O objetivo é trazer algo prático, vendo a vida de Jesus, e que você e eu possamos trazer um pouco dele, dessa cultura de oração que ele tinha, de buscar e priorizar a Deus em nossos corações, em nossa vida, em nossa rotina, e colocar Ele em primeiro lugar dentro da nossa rotina, dos nossos afazeres, do nosso dia a dia do século 21, que é lotado de afazeres e coisas que nos tiram do principal. Maria, ela escolheu a melhor parte, estar aos pés. E muitas vezes a gente tem agido como Marta, só quer fazer. É para Ele, mas Ele fala: quero você comigo. Amém? A vida de oração de Jesus era tão poderosa que quando os discípulos viam eles fazendo milagres, via Ele andando sobre as águas, via Ele multiplicando pães, via Ele pregando a palavra, via Ele anunciando com autoridade, via a glória de Deus na vida dele, sabia que era fruto de uma comunhão que ele tinha com Deus. E eles não pediram: Senhor, nos ensina a fazer milagres, Senhor, nos ensina a multiplicar pães, Senhor, eles não pediram: Senhor, nos ensina a ressuscitar mortos, Senhor, nos ensina a andar sobre as águas. Não, eles falaram: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Ele priorizava o Pai, priorizava a presença de Deus. Glória ao nome do Senhor. Sabe, o próprio Nicodemos, ele fala isso. Ele fala assim: sabemos, ó Mestre, que Tu és mestre vindo, sabemos, ó Rabi, que Tu és mestre vindo da parte de Deus, porque homem nenhum faria o sinal que Tu fazes se Deus não estiver com ele. Amém? Deus vai estar conosco. A gente tem uma frase que eu escutei, foi um pastor que mencionou, mas ele menciona o autor da frase, que é a Valnice Milhomens, é uma serva de Deus, e ela fala assim: Deus nunca terá tudo de você, ou você nunca terá tudo de Deus, enquanto Deus não tiver tudo de você. Na vida de oração, sabe para que serve? Para nós ficarmos mais parecidos com Ele, para nós termos mais dele, e para que Ele tenha tudo de nós. É uma via de mão dupla. Quem se beneficia somos nós. Eu separei alguns momentos da vida de Jesus de oração. Lucas capítulo 3, verso 21 e 22. Lucas 3, 21 e 22 diz assim: e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também Jesus o foi. E estando ele a orar, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma corpórea de pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Glória. Aqui é a passagem do batismo de Jesus. E a Bíblia fala no verso 21 que, estando ele a orar,
No batismo dele, ele foi orar. E a Bíblia fala que no momento que ele foi orar, o céu se abriu. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Quando eu e você ora, o céu abre. Não importa onde você estiver, em público, na sua casa, lá quando você de joelhos entra na presença de Deus, lá o céu abre. Porque o que faz o céu abrir é a minha comunhão com Ele, a sua comunhão com Ele através da oração. Aleluia. O céu se abre quando oramos, queridos. O céu se mistura na terra. As coisas espirituais e celestiais são reveladas na terra. Aleluia. Olha o que fala a Bíblia. A Bíblia fala que o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele. Ei, quando nós oramos, nós podemos ser cheios do Espírito Santo. O Espírito, nós damos lugar a Ele. Amém. Glória a Deus. Nós matamos a nossa carne buscando, e Ele vai te encher. Eu quero profetizar experiências com o Espírito Santo na sua oração. Louvado seja, assim como Ele. Aleluia. Glória. O Espírito Santo movia em Jesus e o levava por todos os lados. Ele impelia, assim como Ele fez com Paulo, com Silas, com a igreja, com Barnabé, com Pedro. Ele quer fazer nos nossos dias, dirigir. O Espírito é como um sopro, e ele vem, o vento vai para onde Ele quer. Se ouve a sua voz, mas não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Mas é assim todo aquele que é nascido do Espírito. Vocês somos espirituais. Aleluia. O Espírito Santo desce sobre Jesus, e ouve-se do céu uma voz. Aleluia. Ouve-se do céu uma voz. Ei, você tem a possibilidade de ouvir a voz de Deus. Quando estamos em oração, Deus fala comigo. Amém. Ele quer falar. Amém. E a oração é um dos momentos que Deus quer falar conosco. Deus quer falar contigo no particular. Segredos. Aleluia. Ele tem falado comigo. Ele tem falado comigo pela misericórdia. Amém? Os ouvidos de Deus estão atentos. Aleluia. Os ouvidos de Deus estão atentos à sua oração. Aleluia. A sua oração sobe sim. Ai, mas é tão difícil romper. Amados, glória ao nome do Senhor. Eu sei que é difícil romper, mas Ele fala para você nessa manhã: rompa, faça a tua parte. Às vezes faltou tão pouquinho para você romper aquela noite, aquele dia que você se dedicou em oração. Eu não estou sentindo, está tão difícil, está tão pesado, estou com tanto sono. Mas Deus está falando: faltou tão pouquinho para eu abrir o céu, faltou tão pouquinho para eu falar contigo. Então se esforça mais um pouquinho, se empenha mais um pouquinho, se doa mais um pouquinho, para que no mundo te coloque. Eita, glória. Aleluia. O Espírito Santo, Ele quer nos encher. E a Bíblia fala, Romanos 8, fala assim que o Espírito do Senhor, Ele nos assiste. Romanos 8, 26. O Espírito do Senhor nos assiste, nos dá assistência. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Ele te ajuda a você romper. Ele te ajuda, porque é de interesse dele ter você mais perto. Aleluia. Ele está nos despertando para uma vida de oração nessa manhã. Deixa lá projetado para mim, Dedá, por favor. Obrigado, príncipe. Porque não sabemos como orar como convém. Talvez você fale: não sei orar. Ai, não sabe mesmo, eu também não sei. Aleluia. Mas nós oramos, e o Espírito que está em nós intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Ele sabe interpretar o que está no teu coração, mas que você não consegue verbalizar. Ele sabe expressar ao Pai o que você realmente precisa, e não aquilo que você acha que você precisa. E isso sobe ao Pai com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo habita em nós. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Glória a Deus. Aleluia. Você quer ser cheio do Espírito? Amém. Tem uma vida de oração, tem uma vida de busca. Eu fui cheio do Espírito Santo num banheiro, sem ninguém pôr a mão em mim. Tinha 2 meses de convertido, não precisou ninguém pôr a mão em mim. Foi a experiência que Deus me deu. Eu estava indo na igreja fazia 2 meses.
Eu ainda não tinha sido liberto do cigarro, mas quando eu entrei na igreja eu fui liberto das drogas automaticamente. Aquele anseio e desejo por dar a minha vida pela droga, Deus tirou e me deu nova vida. Aleluia. E eu só sabia uma canção. Eu já contei isso aqui. Eu só sabia uma canção, eu cantava: as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Eu fiquei cantando isso, de joelhos. Chuveiro, a água caindo, a fumaça tomando conta, parecia o santo dos santos. Eu olhei e eu vi uma luz vermelha, alaranjada. E eu olhei aquilo e falei: isso é de Deus. Comecei a levantar a mão e olhar para aquilo e cantar cada vez mais alto, com mais fé, entregando a minha vida ali. E aquela bola de fogo foi crescendo, foi chegando perto. E quando ela entrou no banheiro, eu pulava de joelhos, falando língua estranha, glorificando a Deus. Através da oração. Eu nem te conto que eu fiquei 2 horas no chuveiro. E os vizinhos na plateia, porque o banheiro era fora. E dava na janela do vizinho. E os vizinhos na plateia. Só de olho. E eu me toquei, eu fui buscar. Depois que o batismo do Espírito Santo, Deus me deu força para pegar o último vício que tinha na minha vida, que caiu por terra. Que foi o cigarro. Em maio eu me batizei nas águas. Então, através da busca e oração, irmão, nós temos edificação espiritual. E você e eu não podemos abrir mão dessa arma. O mundo quer te engolir, os afazeres querem te engolir, o cansaço quer te tirar da presença dele. Mas ele está falando: arruma um tempo para mim. Aleluia. Coloca na tua agenda um encontro diário comigo. Eu tenho feito isso. Eu tenho feito isso não para me gabar, mas desde o dia 15 de fevereiro, eu falei: eu vou fazer uma campanha de oração. Vou orar das 4 às 5 da manhã todos os dias. Eu fiz os 40 dias, continuei, e hoje faz 75 dias. Nesses 75 dias, Deus me deu umas 20 mensagens. Essa daqui é uma delas. Deus me revelou coisas grandes. Aleluia. Coisa louca. Vou ver se eu consigo compartilhar durante essa. Mas não porque eu sou melhor, não. É porque eu decidi matar minha carne nesse período e entregar esse período a Deus. Começar o meu dia na presença. E Ele tem me ajudado a vencer a mim mesmo. Ele tem ajudado eu me santificar. E quando nós obedecemos, as bênçãos de Deus acompanham. E eu creio que está chegando uma fase na minha vida, e pode chegar na sua também. E eu creio que vai chegar nessa igreja de mudança, de transformação, de algo novo. Porque a Bíblia fala que aquele que obedece, essas bênçãos perseguirão e alcançarão. Não tem como Deus mudar a sua palavra. Uma vez que nós nos posicionamos para andar em santidade, em retidão, mesmo Ele sabendo as nossas fraquezas, se nós buscamos nele, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda a vencer a nós mesmos, os nossos pecados, as tentações que vêm e que antes nos fazia algo fácil. No Espírito dele nós conseguimos. Amém? Amém? Seja fortalecido por essa palavra nessa manhã. Lucas 5,16, outro momento de oração de Jesus. Lucas 5,16. Diz assim: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Aqui nessa passagem, nós vemos, se ler os evangelhos, vai ter inúmeras passagens da vida de oração de Jesus, como ele priorizava isso na vida dele. E essa aqui é uma amostra.
Sabe, ele tinha acabado de curar leprosos. Ele tinha acabado de fazer milagres, de atender pessoas. Ele tinha acabado de curar um leproso. Do verso 12 até o verso 14, ele está curando um leproso. E ele fala para o leproso não divulgar isso, a cura dele, mas se apresentar ao sacerdote e oferecer-se a purificação dele, conforme a lei de Moisés. Porém, o leproso saiu divulgando a notícia: olha, um homem me curou, um homem me curou. E aí as multidões afluíram em cima dele. Era o momento de Jesus servir e aparecer, mas em vez dele preferir o serviço, nesse momento, ele preferiu a presença. Está entendendo? Às vezes, amados, a gente se dedica tanto a fazer a obra, tanto, que esquece de priorizar o dono da obra. Amém? A Marta e a Maria, né? A Marta era da obra, Maria da presença. Lá na outra igreja eu preguei sobre Mariarta, lembra? A gente tem que ser Marta, mas tem que ser Maria também. Não adianta ser só Maria, não adianta ser só Marta. E Jesus fazia isso, ele estava na presença do Pai. Mas ele falou: não, eu não vou agora fazer a obra, eu vou buscar o dono da obra. Se retirava para lugares solitários, para se encher da presença do Pai. Amém? Que nós venhamos preferir o dono da obra. Lucas 6:12. Outra passagem que fala sobre a vida de oração de Jesus. E naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Aleluia. Olha o 13. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Querido, eu fiquei me perguntando essa noite, essa madrugada, quanto tempo faz que eu não passo a noite inteira orando? Você já passou a noite inteira orando? Não responde para alguém não, responde para si mesmo. Já passou? Eu lembro de ter passado já a noite inteira orando, mas faz tanto tempo, a noite inteira, sabe? Da meia-noite às 6, buscando. Jesus passou a noite inteira orando. Aleluia. Eu acho que todo cristão deve fazer pelo menos uma vez isso na vida, não sei. Deus está falando, não sou eu. Amém? Mas ele se desgastava, ele se doava na presença do Pai, né? E por que ele passou a noite inteira orando? A Bíblia fala que quando ele desceu do monte da oração, o que ele foi fazer? As escolhas. Ele foi fazer escolhas. Ele foi escolher os 12 que ia continuar a obra que ele começou. Ele foi escolher aqueles que seriam os apóstolos, inclusive escolhido a dedo Judas o traidor, a quem ele amou até o fim. Sabe, a oração, ela nos ajuda a tomar as melhores decisões, passar com o Pai, que é o dono do futuro, que nos fala, porque a oração é uma via de mão dupla, não é só você falar, você ouve. Aleluia, aleluia. E Deus quer adestrar os teus ouvidos, Ele quer te mostrar uma forma de falar, porque Ele fala com cada um de forma diferente do que fala com o outro. É a multiforme graça de Deus. Ele fala comigo de um jeito, com você de outro, com outro de outro jeito. Amém?
Ele pode te falar através de visão, Ele pode te falar através de palavra, Ele pode falar através de um pensamento, Ele pode falar através de palavra audível no seu coração, Ele pode falar através de uma mula, pode falar através de uma criança, através de um para-choque de um caminhão. Aleluia. Deus, Ele pode falar, Ele quer falar, mas o momento em que mais Ele fala é no momento da oração. Quem mais quer se revelar é no momento da intimidade. Amém? Glória a Deus. Glória. E Ele desce, então escolhe os 12. Amados, quero te dizer, você tem decisões importantes para tomar. Vá ao altar de Deus, vá à presença dEle, vá ao trono da glória, e lá você vai atingir e alcançar a misericórdia. Jesus precisou passar a noite, mas você fala assim, Ele era Deus. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele também tinha cansaço e fadiga, ele também ficava esgotado, ele tinha sentimentos, ele também ficava triste, decepcionado talvez, mas ele deixava o Espírito conduzir a vida dele, e ele pagava um preço. Amém? Oração é pagar um preço. Para ter o azeite precisa pagar o preço. Lembra das prudentes? Vá. As loucas falaram, dá um pouco do seu azeite para nós. Eram todas noivas, todas igreja. Amém? Dá um pouco do seu azeite. As prudentes falaram para as nécias, vá e comprem. Vocês têm dinheiro, vão lá e comprem. O azeite precisa ser comprado. Amém? Cutuca o irmão que está dormindo do seu lado e fala assim, o azeite precisa ser comprado. Ah, mas Jesus já não pagou o preço? O azeite é a presença, é a unção, e você precisa pagar um preço. Nós precisamos pagar um preço. Não vai vir de graça. Sabe, amados? A unção que estava sobre os grandes homens de Deus foi fruto de vida de oração. Foi o Xoxo que ora 4 horas por dia, se não me engano. Ainda ele ora das 4 ou 3 horas por dia, das 4 às 7, todo dia. E os povos, mas pastor, por que você ora tanto assim? Você tem tanto problema para resolver? É justamente porque eu tenho muito problema para resolver, é que eu oro muito. Porque quando eu oro, metade dos meus problemas já foram resolvidos. Está entendendo? Metade dos meus problemas já foram. Amém? Tem que pagar um preço. Se eu e você não estivermos dispostos a pagar um preço, não teremos a unção de Deus sobre a nossa vida. A lâmpada vai querer mirrar, a luz vai ficando fraca. E na oração que nós nos enchemos da azeite, da lâmpada. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. A oração é uma via de mão dupla. Foi Deus que falou para os nomes, para Jesus, em oração. Amém? Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida nessa manhã. Que assude cantarabacere e me cantore mandalas. Quando você e eu nos dedicarmos à oração, à busca de Deus, Ele vai revelar e vai te dar estratégias, vai te dar coisas novas, vai te dar nomes e vai te dar respostas. Recebe essa palavra em nome de Jesus e vai vindo ao alto. Tem decisão importante para tomar? Faça pelo crivo de Deus. A oração. Amém? Glória ao nome do Senhor. Lucas 9, 28 e 29. Tem 15 pontos só, tá, irmão? Desse primeiro tópico, na vida, andar como Jesus andou, nós estamos vendo a vida de oração de Jesus, a comunhão que Ele tinha com Deus, e Ele é o nosso exemplo a ser seguido. Amém? 9, 28 e 29.
9, 28 e 29 diz assim: cerca de 8 dias depois, proferidas estas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, as suas vestes resplandeceram de brancura. Aleluia. Enquanto ele orava, me fez lembrar de Moisés. Moisés orava 40 dias no monte, se separou e buscou. O povo lá fez até bezerro de ouro, mas Moisés estava lá no monte de oração, buscando. E quando ele desceu com o rosto brilhante. Jesus, ele chamou Pedro, Tiago e João para orar com ele. Amém? Glória ao nome do Senhor. De oração você vai fazer com alguns irmãos, com a sua família, e a glória de Deus vai se manifestar. A Bíblia fala: onde tiver 2 ou 3 reunidos, qualquer coisa que pedirem no meu nome eu farei. Tudo que pedirem em concordância eu farei. E a Bíblia fala que nessa chamada de Monte da Transfiguração, não quero me ater nisso, mas enquanto ele orava, o rosto dele ficou brilhando, as suas vestes ficaram brancas, e os discípulos também ficaram brancos. A Bíblia fala que eles estavam premidos de sono, dominados pelo sono, mas eles seguraram firme. Sabe, a oração às vezes vai dar sono. É uma luta para mim orar no horário que eu me propus, porque às vezes eu vou dormir meia-noite e meia, 1h, e depois eu acordo 15 para 6, 20 para 6, melhor dizendo, que toca o relógio pela vez, eu só levantar sempre. Mas é difícil. Às vezes eu durmo em cima do joelho, mas eu falo: não, Senhor, eu não quero. Eu tiro o pé, ponho o pé no chão, pego uma fruta e como, jogo água no rosto e falo: não, eu quero a tua presença. Abro meu coração para ti. Amém? Glória ao nome do Senhor. E aí Deus, ele revelou para Jesus, para os discípulos, a presença de Elias e de Moisés. Enquanto ele orava, a roupa dele se transformou, o rosto brilhou. Aleluia. E apareceram 2 varões, Elias e Moisés, um representante da lei e um representante dos profetas. E a Bíblia fala que ouviu-se uma voz dos céus, os discípulos ouviram essa voz, dizendo: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Eu não quero me ater nessa passagem, tem muito mistério, né? Mas eu quero dizer o que o Senhor falou no meu coração. Deus vai revelar coisas do céu para você. Deus vai trazer coisas do céu para você no momento da oração. Sabe, amado, teve madrugada que eu orei, e eu estava lá todo, e Deus falou: fica de pé. E eu fiquei. E aí Ele me revestiu. Aí Ele me mostrou coisas. Eu contei uma vez na célula aqui, nem todo mundo vai acreditar, mas Ele me mostrou uma seita satânica. Eles estavam com homens poderosos. Eles estavam escrevendo algo com fogo num livro preto. E Deus me mostrou essa cena. E eles estavam para fazer algo que seria terrível, inclusive para as igrejas. Um ataque maligno que tinha sido investido muito dinheiro, muitos recursos, onde tinha muitos poderosos. E eu falei: Senhor, mas para mim você vai mostrar isso, pequenininho? E Ele falou: pega na tua mão essa arma. Eu nunca tinha visto aquilo, amado. Era uma corrente com uma bola de fogo. Uma corrente com uma bola de fogo. E eu falava: uau, o que é isso? E Ele falou: destrói. Eu falei: Senhor, se eles são poderosos, esses demônios vão vir perseguir minha casa, minha família, minha igreja, meus irmãos. E o que eu vou fazer? Ele falou: não, é isso que eu estou te colocando invisível no terreno do maligno. Estou te dando autoridade para você destruir. Porque Ele já deu autoridade na terra para os filhos dele. Ele não vai fazer mais nada. A igreja agora é que tem que fazer. E eu falava: Senhor, o que eu faço? Entra. E eu entrei. E Ele falou: bate. E eu batia no livro.
pode até apagar as letras e destruir o livro. Aqueles homens não são. Eu sei que isso aconteceu. Teve dias que eu fui orar de madrugada. E eu estava orando e Deus mostrou um homem em aflição. E Deus falou, até o nome dele era um nome... A pessoa tinha um olho puxado. Não sei de que país que era, mas eu sei que era um missionário. Ele falou, intercede por ele. Ele estava à beira da morte, à beira de ser assassinado. Eu tenho certeza que naquela oração Deus livrou aquele homem da morte e do ataque. Porque Deus vai usar os pequeninos, vai revelar coisas do céu. De terça para quarta agora eu estava orando, pedindo, Senhor, fala comigo. Já era 5h20 da manhã. Eu falei, Senhor, fala comigo. Fala comigo pela tua palavra. Fala comigo. Eu não estou te ouvindo. Estava com meu coração triste. E de repente Deus falou assim, eu vou falar contigo nesses livros. Eu tenho uma caixa de livro em casa que eu ganhei do ITQ. São apostilas do ITQ que eu ganhei de uma pessoa. Eu nunca abri aquilo. Eu ganhei da Jo, uma menina lá do Recom. Recom era um instituto teológico. E eu coloquei aqueles livros nessa caixa para encaixotar, porque minha casa está daquele jeito. Estou recebendo minha sogra em casa para morar comigo. Hoje ela não está aqui porque ela está no Dodói, né? Mas a gente precisou desocupar o quarto de Isaac. Colocamos todo o quarto dele na sala, por isso que a sala não está sendo feita em casa também. Compramos caixas para organizadoras para organizar. E eu coloquei essas apostilas e livros, né, que eu uso um pouco isso, do ITQ. E Deus falou, vou falar contigo nos livros. Eu falei, fala, Senhor. Uau! Falou no meu coração. Eu falei, mas como? Ele falou, pega o roxo. Eu peguei o roxo. Ele falou o outro roxo, que era mais roxo que aquele lá. Aí eu peguei o outro. Aí ele falou, abre na página 30. Eu falei, uau! Aí eu já fui tremendo, né? Abri na página 30. Aí abri na 31. A 31 estava desse lado aqui. Tá entendendo? Teoricamente a 30 estaria aqui, né? Aí eu olhei a 31, já fui lá na outra, comecei a ler. O que era aquilo? Olhei, o nome da apostila era Cultura Bíblica. Eu falei, uau, o que o Senhor quer falar comigo? Aí estava lá a Arca da Aliança, falando sobre a Arca da Aliança, que é a presença de Deus. Depois estava falando sobre a lâmpada do incensário. A lâmpada do incensário não, a lâmpada do templo que ficava acesa, que tinha que ficar acesa, permanecer acesa. É a presença do Espírito Santo. E depois embaixo, eram os 3 tópicos dessa página. Embaixo falava sobre os rolos da Torá. Os rolos das Escrituras, que era a Torá, o Nebim e o Ketubim. E a palavra é Jesus. Eu falei, nossa, é a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele fala, permanece na minha presença. Mas Senhor, não estou entendendo, não estou buscando a tua presença. Aí ele falou, olha direito a página. Eu me assustei. Quando eu olhei, era a página 28. Da 31, pulava para 28. Não tinha página 30. Aí eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Fui de joelho, trêmulo, todo arrepiado. Falei, como assim? Irmãos, nenhuma outra página está faltando em nenhuma apostila. Eu olhei as apostilas, só aquela 30 está faltando. Aí eu falei, Senhor, o Senhor não vai falar comigo? O Senhor rasgou o que você ia falar comigo? Ele falou, não, o que eu tinha para você o homem rasgou, mas eu te coloco em algo diferente. Você quer que eu te coloque? Aí ele falou assim, pega a verde. Eu peguei a verde, e na verde estava escrito assim, pastorais urbanas. Abre na 3, introdução a pastorais urbanas. Ele diz, te introduzo em algo novo. Eu falei, glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Mas esses são os mistérios que é particulares, que Deus revela aos seus filhos enquanto oram. Deus vai te dar experiências sobrenaturais e vai te indicar o caminho. A manifestação da glória, sabe? Ele pode te dar experiências com anjos, sabe, irmão? Um dia eu desse, eu estava orando, e aí eu estava orando lá na minha casa. Eu estou falando isso porque não é para te colocar menor ou ser melhor. Deus sabe meu coração. Mas é para que você entenda
que Ele tem algo poderoso na tua vida e na minha vida, que Ele te ama e quer você na presença dEle. Enquanto Ele não tiver tudo de você e de mim, nós não teremos dEle o que pedimos. E eu me arrastava no chão, falando assim: Senhor, eu quero mais a tua glória. Eu me arrastava no chão e Ele fala: eu vou te dar. E eu dava, e eu via aquela glória, aleluia. E eu não conseguia mais levantar a cabeça do chão. E eu pedi, Ele falou: você não vai aguentar mais. Eu saí cheio. Teve uma outra vez que eu estava orando, e eu falei: Senhor, eu quero ver o mundo espiritual, eu quero ver os teus anjos. Logo que eu me converti, eu ajoelhei no chão da cozinha, que era taco. A cozinha que era um quarto, né? Que se transformou numa cozinha. Nós morávamos num quarto de cozinha. Eu ajoelhei ali, e de repente eu senti uma presença do meu lado. Ele falou: você não queria ver? Abre os olhos. Quem falou que eu tive coragem? Eu, Senhor. Dá um temor, um medo. São experiências que o Senhor quer levar a sua igreja a ter. Porque nós somos espirituais. E Ele nos dá autoridade. Nos dá autoridade sobre potestades e principados. Amém? Jesus, Ele proporcionou muitas experiências espirituais para os discípulos. Lucas 9, 18 e 19. Deus dá através da oração revelação para a salvação. Sabe, o ministério de muitos homens de Deus, sabe o que eram muito bem sucedido? Eu acho que foi para Billy Graham, não me lembro o nome, que perguntaram para ele qual é o segredo. Acho que um jornalista, que ele arrebatava multidões em estádios, pregava o Evangelho, e um índice muito grande de pessoas que aceitavam Jesus permanecem no Evangelho. E aí perguntaram: qual o segredo do seu sucesso? O que você faz? Ele falou: não tem segredo, é oração. Aí pegou o repórter e levou para debaixo do palco, aonde eles estavam, onde ele pregava naqueles estádios. Embaixo do palco tinha centenas de pessoas orando e intercedendo. Essas irmãs estão aqui, enquanto eu prego. Elas estão clamando: Senhor, fala com a tua igreja. Elas estão na intercessão: Senhor, fala, abre os céus e manda a tua palavra. Dá alimento para o teu povo, fala com a tua igreja. Seja o Senhor a falar e não o homem. Elas estão o tempo todo assim. É o segredo, amado. E Jesus, nessa passagem de Lucas 9, 18 e 19, estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizeis as multidões que eu sou? Responderam eles: Jesus, ou João Batista, mas outros Elias, e ainda dizem que surgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou Jesus, quem dizeis que eu sou? E Pedro então lhe disse: és o Cristo de Deus. Aleluia. Aleluia. Através da oração, Deus vai revelar quem Deus é para as pessoas. Sabe? É o segredo. É o segredo para Deus se manifestar na terra. É a gente acessar o céu em oração. Nós não conseguimos convencer ninguém, amado, mas é o Espírito Santo. E quando a igreja ora, Ele derrama glória, Ele revela. É Ele quem toca a pessoa. Aleluia. É Ele que convence. Então Ele dá a revelação para a salvação através da oração. Amém? Eu vou fechar porque tem muitos tópicos mesmo. Mas Mateus capítulo 14. Mateus 14. Do 22 ao 24 diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Veja só, amado.
Às vezes orar vai ser um desafio para mim e para você, porque a gente vem de um dia cansado, de trabalho, e um descanso é mais do que merecido, sim ou não? Jesus tinha trabalhado o dia inteiro. A Bíblia fala que ele, desde manhãzinha, ele estava ensinando pessoas, curando pessoas, e havia passado o dia com a multidão ensinando, e fecha o dia multiplicando pães e peixes. Já no cair do dia, o dia inteiro de trabalho, a noite já estava vindo, desde manhãzinha pregando, multiplicando pão, curando, se afatigando, se entregando e se doando. E às vezes a gente faz isso pelo nosso emprego, pela nossa família. Isso é justo, isso é bom, isso é correto, pelos afazeres. Mas olha o que acontece. Ele fala para os discípulos: vamos lá para o outro lado. E os discípulos obedecem, pegam o barco, vai atravessar o lago de Genezaré, do outro lado, e no meio dessa travessia sopra um vento contrário, e eles ficam patinando literalmente no mar, a cerca de 5 quilômetros da praia, em alto mar. Eles ficam patinando das 6 da tarde às 4 da manhã, remando, e não saíam do lugar, porque o vento era contrário. Enquanto eles foram obedecer Jesus, Jesus subiu para orar no monte. Olha só, o que eu quero dizer? Jesus tinha um dia inteiro de trabalho, mas ele podia ir no barco e dormindo como na outra vez. Mas ele falou: eu vou buscar a Deus. Ele subiu para orar. Ele falou: eu vou matar a minha carne. Eu não vou descansar, eu vou buscar a Deus, porque Ele tem algo mais para fazer. E lá do outro lado Ele tinha uma grande obra para fazer lá em Gadara. E o fez. Está entendendo? Às vezes a gente fala assim: pô, já trabalhei tanto, já fiz tanta obra, agora eu vou descansar. E Deus fala assim: doa mais um pouquinho, busque mais um pouquinho, porque ainda tem algo maior. Está entendendo? Às vezes você vem cansado do trabalho e fala assim: eu não vou orar agora, eu estou cansado, eu vou dormir. Deus fala: separa um tempo para mim. Eu quero fechar essa palavra falando que em Mateus 6, Jesus fala como se devia orar. Os discípulos tinham pedido para ele ensinar a orar, e ele falou como se deve orar. Eu quero ler lá com vocês. Verso 5 de Mateus 6 diz assim: quando orardes, não sereis como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está no secreto. E teu Pai em secreto, e teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não se assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes de nos pedir. Então, oração não é só pedir. Deus sabe o que você precisa. Ele quer que a gente fale o que a gente precisa para Ele, para a gente entregar a Ele tudo que temos, toda a nossa confiança. Ele sabe o que você vai sair da sua boca. Amém? Então eu não vou orar, não. Ele quer que você fale. Sabe quando você vai no... Eu não sei se alguém já foi psicólogo, eu nunca fui não, mas pelo que eu vejo em filmes, o que eu vejo, a palavra que o psicólogo fala é ou nem fala nada, né? A pessoa senta no divã, fala por 2, 3 horas seguidas. Eu não sei se é isso. Aí depois fala: que bom, fez tanto bem pra mim. E a psicóloga volta na semana que vem. Conta mais. Só o fato de você se abrir, você
você já está sendo curado. Agora, quando você fala isso a Deus, vem cura, vem direção, vem bálsamo, vem mudança, vem estratégia, vem revelação. Aleluia. Amém? Glória a Deus. E aqui eu vejo uma coisa nesse texto. Ele fala: quando entrares no teu quarto. Para eu e você, para eu ter uma rotina de oração, uma disciplina de oração, eu precisei colocar meu relógio para despertar, senão não desperta. Sem marcar diariamente um encontro com Deus. Doa quem doer. Eu acho que farei alguns dias, porque não ouvi o relógio despertar, de verdade. Teve outras vezes que o relógio nem precisou despertar, eu acordei antes. Amém? Mas precisa de um local também. Você e eu precisamos estabelecer um local de oração. O nosso quarto de guerra, o meu é a sala onde a gente faz a célula. É nessa sala aqui, na minha sala da minha casa, que eu tenho as maiores experiências com Deus na minha vida. E é lá que Deus tem usado para abençoar pessoas também, alcançando pessoas. Então você e eu precisamos de um local. Talvez seja um banheiro, talvez seja um quarto, talvez seja a sacada, talvez seja uma varanda, talvez seja o seu carro. Mas o importante é você estabelecer uma hora. Sabe, Jesus estava lá no Getsemane, prestes a entregar a sua vida por nós. E ele chama para perto de si os discípulos, e Pedro, Tiago e João, e ele sai um tiro de pedra de distância deles, e falava: vigiai comigo, para não entrar em tentação. E aí Jesus orou e voltou. Eles estavam dormindo. Vocês não conseguem ficar acordados? Não conseguem orar? Esse momento é precioso, é importante, é crucial. É ímpar no mundo, na história da humanidade. O momento em que Ele ia se entregar por nós e nos salvar. E Ele fala: vocês não conseguem vigiar nem uma hora. Por isso que eu estabeleci, no mínimo, para a minha vida. Não que você vai fazer isso, porque eu escutei dizer que aquele que não tem costume de orar, tem que começar a orar nos 5 minutos, depois passa para 10, depois passa para 15, mas eu quero te dizer uma coisa: é só depois dos 30, do 40 que o negócio fica bom. É verdade. É só depois desse tempo que a coisa começa, que a presença flui. Que aí, você já falou tudo que tinha que falar, agora Deus fala assim: agora sou eu que vou falar com você. E vem revelação da palavra. Sabe? Glória a Deus. Precisamos de um horário e um local. Você e eu precisamos urgente estabelecer isso na nossa vida como rotina, como prioridade. Jesus adorava os montes. Ele se retirava para os montes. Você não precisa ir para os montes, mas se você quiser ir, vá. Mas estabeleça um local. Não abra mão. Independente do cansaço, independente da fadiga, independente do seu dia,